Hoje eu quero falar de um tema que afeta muita gente, que é o dinheiro, essa energia. E quando você olha para esse valor e esse valor, você pensa assim, isso aqui não vale nada. Não é isso que você pensa? Ah, isso aqui dá para comprar alguma coisa. Pois é, quando a gente vê o dinheiro desse lugar, nós estamos colocando ele num limite, numa caixinha, num potinho. E quando a gente entende que o universo não percebe a diferença entre este dinheiro e este dinheiro, a gente abre infinitas possibilidades sobre o dinheiro. E isso, com certeza, o dinheiro é sempre um assunto tabu. E hoje eu separei uma aula sobre o puxão de energia do dinheiro. Por que essa técnica ela é tão poderosa e o que ela pode transformar na sua vida? Todos os bloqueios, todas as crenças, todos os padrões que você repete, sem você perceber, sem você se dar conta. Então eu fiz algumas anotações aqui para a gente conversar junto sobre isso. Primeiro que a gente tem que entender que dinheiro já é uma energia. Ponto. E que ele não pode ser limitado a papel. Esse lugar, o dinheiro, como se ele fosse inatingível, inalcançável. Eu vim de um lugar de muita pobreza, que é uma comunidade, já falei sobre isso, vim da periferia, vim de um lugar de dificuldade, então eu sei o que é viver na pobreza. Eu sei o que é a gente olhar para o dinheiro e olhar com escassez, com dificuldade. Mas quando a gente começa a perceber que dinheiro é só essa energia e que eu posso aprender a acessar essa energia, a gente desbloqueia isso. Por isso que o puxão de energia é uma técnica tão poderosa que traz coisas surpreendentes, resultados surpreendentes quando a gente faz. E hoje eu quero dar essa aula para você gratuitamente de uma pessoa que realmente sabe o que é não ter dinheiro, o que é chegar no fundo do poço e começar a trabalhar e prosperar e começar a olhar para o dinheiro com mais facilidade. Não tô rica, não sou milionária, não atingi ainda o objetivo no qual eu quero. Eu tenho ainda 51 anos de idade, eu sei que é possível, mas hoje eu vejo o dinheiro como um fluxo de abundância, de prosperidade, de lugares que antes eu não conseguiria enxergar. E isso daí demorou tempo, cometi muitos erros, muitas falhas até aprender. E agora eu quero dividir isso com você. Eu fiz aqui umas anotações sobre a técnica do puxão de energia do dinheiro, mas eu quero muito que primeiro você faça algumas perguntas para você mesma, tá? Vamos lá. Será que o problema que você tem é só financeiro? Você acha que quando você fala de dinheiro, é só o dinheiro especificamente? Porque quando a gente olha para o dinheiro, a gente entende causas emocionais, traumas, coisas que você ouviu quando criança, sobre o que dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, sobre tudo isso. Mas será que é desse jeito que você aprendeu a lidar com o dinheiro? É um tabu, não pode falar de dinheiro, você tinha que lavar a mão correndo. Como é que era isso? Então, antes de falar de crenças, a gente precisa entender algumas coisas aqui. O dinheiro é uma ferramenta, é uma moeda de troca. Não é em si a espécie, a cédula. Que eu tenho, de novo, qual que vale? Qual desses aqui que vale para você? Ele é uma energia que você vai trocar de várias possibilidades. Se abra primeiro para você entender isso. Essa é a primeira parte que você precisa compreender. Quando você trabalha, você troca o seu tempo por dinheiro, não é isso? Então, de que forma você está trocando essa energia? Quando você vende algo, você troca pelo valor do dinheiro, né? Assim, eu tenho que vender e eu tenho que ter dinheiro. Será que é sempre desse formato? Quando você recebe o pagamento, existe uma troca acontecendo ali. Você foi prestar um serviço para o seu chefe, por exemplo, para alguém, né? Se você é uma pessoa que trabalha por conta própria, e você recebeu por isso.
O problema não está nesse lugar. O problema é que muitas pessoas desejam prosperidade, só que de forma inconsciente. Ela não sabe o que é prosperidade. Prosperidade não é especificamente o dinheiro. Então, quando ela não entende isso, ela bloqueia o fluxo da prosperidade, porque elas rejeitam o dinheiro, porque elas acham que eu só posso prestar o serviço com o dinheiro. E eu vou explicar várias coisas aqui que vocês vão entender. É como se você estivesse dirigindo um carro, acelerando esse carro, mas ao mesmo tempo você precisa frear toda hora. Então você avança, você consegue dinheiro, o dinheiro não fica. O dinheiro entra, mas ele não permanece. Ele passa, você fala assim, cara, eu ganhei muito dinheiro esse mês, mas ele não ficou na minha mão. É um conflito interno, entendeu? E outra coisa é que muitas pessoas têm medo de falar de dinheiro, elas têm medo de receber dinheiro. Todo mundo, se eu perguntar para todo mundo, você quer ser rico? Todo mundo vai dizer que quer ser rico. Todo mundo vai falar, claro que eu quero ser rico. O problema é que uma coisa é o que eu penso, o que eu falo, outra coisa é o que eu sinto. Sem perceber, eu bloqueio o fluxo da minha vida. Por quê? De novo, voltando ao lugar de onde eu vim. Quando você vem de um lugar de pobreza, se uma pessoa prospera, uma pessoa enriquece e a outra não, você começa a se sentir culpado. Eu venci na vida, eu cresci, eu tô prosperando, eu tenho sonhos, objetivos, e aí você quer levar todo mundo. Só que não dá às vezes para levar todo mundo. Às vezes você vai ter que colocar a máscara de oxigênio em você primeiro. Aí depois você vai perguntar às pessoas à sua volta, vocês querem vir comigo? Vocês se sentem confortáveis de fazer dinheiro junto comigo? Que às vezes a pessoa não se sente. Nem todo mundo quer ter dinheiro. Tem gente que gosta do circo, do milho e da pipoca. E tá tudo bem. Porque eu não tô dizendo se a pessoa tá certa ou errada, se ela quer a vida dela lá limitada. É o direito dela. Mas antes eu não pensava assim. Eu achava que todo mundo tinha que prosperar. Todo mundo tinha que ter dinheiro. Todo mundo deveria ficar rico. Todo mundo deveria... Abriram várias abas aqui. Igual na minha mente, que vão abrindo várias abinhas. Calma, computador, calma. Mas foi um processo muito doloroso, de muita dificuldade até entender isso tudo. Bom, agora vamos nas crenças que bloqueiam o dinheiro. Vamos ver algumas, se você tem essas crenças. Eu anotei aqui. Todo rico é desonesto? Quem tem dinheiro explorou alguém? Dinheiro traz problemas? Dinheiro não traz felicidade? É mais fácil um pobre entrar no reino do céu do que um rico passar pela agulha de um... Não é isso? Então, quando a gente é criança, a gente vai ouvindo isso e vai normalizando. E a gente aprende que prosperar pode ser algo muito perigoso. Então, inconscientemente, você vai evitando fazer dinheiro, você vai evitando prosperar financeiramente. Tem também a outra parte, que anota aí, que é muito importante, que é o eu não mereço. Essa é uma das crenças mais problemáticas e mais profundas, porque a gente vai trabalhar o não merecimento de coisas de novo que a gente ouviu quando criança. A pessoa trabalha muito, ajuda todo mundo, resolve o problema, mas quando surge a oportunidade de prosperar, o que eu falei naquele momento ali, ela se auto-sabota. Porque dentro dela existe uma voz dizendo, não, você não é suficiente, você não pode fazer dinheiro. O que as pessoas vão pensar de você? Que você abandonou, ou então porque você não é capaz, porque alguém te falou que você não era capaz. Isso tudo está tudo guardadinho dentro da gente, nas gavetinhas, nas abinhas. Outra crença, tem que sofrer para ganhar dinheiro. Essa crença, ela vem muito das gerações dos nossos pais, nossos avós, né, que sempre foi muito difícil, sobre uma luta, sobre uma batalha. Então eles não falam, tem até um pagode, eu acho, um samba, não sei, tô indo pra batalha, né, tô indo pra luta. Você já tá colocando dificuldades no seu dia. Porque se você tá indo pra luta, pra batalha, todo o teu dia todo vai ser de luta e batalha. Você cria uma energia de batalha. Isso passaram pra gente sem eles perceberem também, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo.
E a vida deles talvez fosse uma vida de muita luta mesmo, de muita batalha, muita física. A gente tem tecnologia, hoje as coisas são mais fáceis pra gente. Eu lembro, por exemplo, da minha mãe lavando roupa na mão e tinha uma máquina de lavar. Ela não se achava merecedora, entram duas crenças aqui. Uma que ela não se achava merecedora de ter uma máquina de lavar, outra que ela tinha a crença que a luz viria muito alta, e a outra parte da crença dela era de que precisava ser com muito sacrifício, muita dificuldade para lavar aquela roupa. Ela acreditava ser assim. E aí a gente coloca: a vida é uma luta, dinheiro só vem com sofrimento, quem descansa não prospera, né? Como é que é? A Deus ajuda quem cedo madruga. Mas e quem trabalha de noite? Quem trabalha de tarde? Então Deus não vai ajudar? É possível que Deus não vai ajudar a prosperar as pessoas que acordam tarde. Talvez seja isso que eu quero dizer. Então ela acredita sempre que vai precisar sofrer para poder ter dinheiro. A outra parte desses padrões que a gente repete é falta de dinheiro para todos. Essa crença, ela fala de escassez. A pessoa acredita que existem poucas oportunidades. Então, é até muito interessante quando a pessoa fala assim: eu vou fazer um concurso público, mas só tem 30 vagas. Aí eu falo: mas você precisa das 30 ou você precisa de uma vaga? Eu preciso de uma vaga. Então, se você precisa de uma vaga, essa vaga é sua. Todos os concursos que você fizer, se você é uma pessoa que gosta de concurso, que é concursado, você tem que pensar só nisso. Tem 200 vagas. Não, tem a vaga que você precisa. Essa é a sua vaga. Você não precisa de 200 vagas. Entendeu? E aí a gente vai nesse lugar de escassez, né? Essa é a crença que a gente coloca. A pessoa acredita que existem poucas oportunidades, que o mercado está ruim, que os outros estão pegando o que seria dela, que a vaga era dela. Você comprou essa vaga? A vaga não era de ninguém, gente. A vaga estava lá. A vaga estava para quem estava capacitado. Então não fala, né, que Deus, ele capacita os escolhidos. Você se capacita e se coloca nesse lugar para ser escolhido. É isso essa frase? Eu nem sei se é essa frase também. E quando vivemos na escassez, começamos a tomar decisões baseadas no medo, porque a gente prefere bloquear. E o dinheiro não é para todo mundo, então não é para mim. Aquilo dali que fulano conseguiu, porque isso é para ele, isso aqui não é para mim. E eu falei muitas coisas até pouco tempo. Eu tinha crenças e eu falava coisas assim, parecidas com essa. Os padrões herdados da família. Agora a gente vai chegar nessa parte muito importante, que muitas vezes o bloqueio não começou em você. Veio de uma história familiar, como eu já falei lá no início. Você tem que observar como seu pai lidava com o dinheiro, como sua mãe lidava com o dinheiro, se tinha briga por causa de dinheiro. Eu passei por isso. Se tinha medo, se tinha dívida, se tinha desemprego, escassez, pobreza, vergonha por não ter dinheiro, se tinha muita falta. Eu falo muito isso, que no último vídeo eu falei sobre o meu emagrecimento, que eu venho emagrecendo por uma reeducação alimentar. Não estou deixando de comer, estou comendo tudo. Só primeiro por conta da minha saúde, segundo porque eu precisava realmente fazer uma mudança de vida. E sem você perceber, você tem uma lealdade invisível. Então, quando eu falo de mim, dando exemplo, é porque, assim, a minha mãe, minha mãe não viveu muita pobreza, né? Veio de um lugar de muita pobreza. Mas sempre foi tudo abundante. Ela que não percebeu o quão abundante ela era. Porque ela morava num lugar onde tinha frutas, tinha legumes, plantava e colhia. Tinha comida, tinha fartura. Mas ela não enxergava como fartura. E quando ela vai morar na cidade grande, passa por dificuldade, trabalha em casa de família e tudo mais, ela leva isso para a vida dela. Ela acha que ela é escassa. E por uma vida inteira ela tinha dificuldade de lidar com comida, por exemplo, que sempre ia acabar esse pão. E às vezes eu me vejo fazendo isso, eu tenho que me corrigir e voltar lá atrás. Porque, cuidado, isso aqui é para fulano, isso aqui é para fulano, isso aqui vai acabar, isso aqui vai acabar, só um pouquinho. Não é que a gente vai pegar e estragar a comida, desperdiçar comida, porque isso aí além de ser falta de educação, é uma soberba muito grande você desperdiçar comida. Mas você precisa aprender a lidar com a comida. Então o meu emagrecimento veio aprendendo a lidar com minha
meus traumas de quando eu olhava para a comida, de que podia acabar, e quando eu pude ter possibilidade de comer o que eu queria, a hora que eu queria, entendeu? E aí a gente não percebe que isso daí, esse padrão, vem lá do nosso inconsciente, porque assim, eu preciso ser leal às pessoas da minha família. Eu preciso ser leal à dor dela. Por lealdade, você lida com a comida como se o mundo fosse acabar. Por lealdade, você lida com a comida se a comida vai acabar. Então, ou você come demais, ou você come de menos. Ou você... E eu tô falando de comida porque a gente está chegando no lugar de dinheiro, comida, que tudo a gente precisa do dinheiro para viver. Então, se minha mãe sofreu, eu também preciso sofrer. Se meu pai sofreu, eu preciso sofrer. Se meu pai nunca prosperou, eu não posso ter mais do que ele, porque se ele foi um cara que ele nunca conseguiu ter dinheiro na vida, eu vou fazer de tudo para bloquear o meu dinheiro, me comparando a ele, me colocando acima dele, e aí eu não cresço. Então, se eu crescer demais, eu vou me afastar da minha família. E aí você limita o seu sucesso, você limita o seu progresso, você limita a sua prosperidade, porque você não pode ser melhor do que ninguém. Isso não é porque você quer, de novo, porque você faz isso de forma inconsciente. Eu também fazia isso. Existe um padrão. Bom, agora a gente vai identificar os bloqueios disso, né? Você ganha dinheiro e desaparece rapidamente. A gente vai depois chegar até nesse assunto na constelação familiar. Sempre surge um problema quando começa a prosperar. Você começa a prosperar, o dinheiro começa a entrar, você entra no fluxo, a geladeira quebra, você tem que comprar outra geladeira. Você fala, como assim? Estava tudo tão bem. Não, você sem perceber, você está criando essa realidade. Tem que dar alguma coisa errada. Tem que fazer, alguma coisa tem que acontecer de errado, porque eu não mereço. Tá tudo muito bom. Gente, culpa. Quando você vai cobrar pelo seu serviço, você sente culpa. Eu não posso cobrar X. Gente, eu trabalho com clientes. Existe uma coisa que eu posso dar desconto para algumas clientes, que eu dou desconto. Clientes que fazem trabalhos comigo quase que continuamente, participam de todos os meus projetos. Eu acho isso incrível poder dar um desconto para ela. Existem clientes que elas aparecem uma vez ou outra. Às vezes se sente culpada de estar cobrando por aquele serviço. E eu já passei por essa fase. Poxa, fulano, tadinha. Eu boto ela no lugar de tadinha. Coitada, ela não pode. E ela se coloca nesse lugar. Ela também se coloca, porque ela está na escassez. E eu acabo vibrando pessoas escassas para o meu trabalho. Eu vou atraindo esse tipo de pessoa. Você tem medo de investir em você, você tem medo de fazer alguma coisa por você, pintar o cabelo, cuidar de você. Você tem medo, porque você não pode ir pro salão para ficar bonita, né? Às vezes você se coloca sem perceber nesse lugar. Porque você vai investir em você, investir em curso, investir em estudo, mas se eu ficar bonita, e se eu crescer, e se eu prosperar, o que meu marido vai falar, o que minha mãe vai falar, o que meu filho vai falar? Você atrai relacionamentos que drenam os seus recursos, então você vai atrair sempre um homem pobre, que ele não tem capacidade de correr atrás, de ter mais dinheiro para juntar com o seu dinheiro em parceria. É um homem que não tem ambição, um homem que não tem um olhar, né, para prosperidade, porque você atraiu esse cara, essa pessoa, essa mulher, essa relação, para poder drenar todos os seus recursos que você está querendo prosperar. Vive adiando seus projetos importantes. Você tem projetos para acontecer, mas você fala, não, amanhã eu começo. Eu acho que não. Acho que eu não sou capaz, porque você tem medo que dê certo o seu projeto. Se der certo, o que você faz? Você para de ficar contando historinha para todo mundo, né? E história para você mesmo. E tem dificuldade de receber. Dificuldade de receber eu tô te dando um presente, uma coisa, a pessoa fala, mas por que ela tá me dando isso? Que estranho. Eu tenho um perfume importado, tá fechado na caixa. Quero te dar. Estranho. Ao invés de falar, poxa, eu recebo. Obrigada. Porque aí a gente vai entender que o dinheiro não é espécie. O dinheiro é uma troca.
de energia. Então, quando a gente fala da técnica do puxão de energia do dinheiro, ajuda a acessar aquilo que está escondido. Muitas vezes você já sabe o que precisa fazer, mas às vezes você precisa ser lembrado, porque você se esquece. Você se esquece que você veio fazer aqui. Você se esquece de onde você veio, porque aí você continua travada e travando o fluxo da abundância. Porque o problema não está apenas na mente racional. Até anotei essa parte aqui. O problema está nas suas emoções, nas suas memórias, nos padrões. E padrões que são repetidos, como eu falei, anos até você limpar, até você reconhecer, demora. Então, durante a técnica, a gente começa a perceber algumas mudanças. Medos que estavam escondidos, lealdades familiares inconscientes que você pode descobrir dentro da constelação familiar e da apometria, crenças limitantes, sentimento de culpa, resistência ao sucesso. Mas trazer isso para sua consciência é como se fosse uma mudança de paradigma mesmo, como Hélio Couto fala, né? É uma mudança de escolhas. A partir de agora eu faço novas escolhas. A partir de agora eu me coloco nesse lugar. E muita gente ela se dedica 8 horas para um chefe, mas ela não se dedica 8 horas para ela mesma, para prosperar. Então o dinheiro para você tem que colocar ele, que ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. Então na técnica a gente fala isso: dinheiro, você é meu amigo, fica na minha vida, permanece. A gente pode falar isso na técnica, porque a prosperidade não é ter dinheiro na carteira. Aí voltando sobre trocas, sobre parcerias, isso aqui foi na Kamikado, né? Eu fiz uma parceria com uma pessoa e ela eu prestei um serviço para ela e eu peguei umas peças, uns objetos na Kamikado. Isso é dinheiro, isso é abundância. Eu queria um jogo de sofá e um armário. E aí eu fiz uma parceria com uma outra pessoa em troca de um serviço. Um armário de madeira mesmo, um jogo de sofá incrível. Prestou serviço uma para outra. Entende que as coisas elas vão acontecendo de forma inesperada, porque você vai se desbloqueando e você vai percebendo que o dinheiro ele pode entrar de várias formas. Tudo é dinheiro. Eu ganhei essa mesa é linda, da Tok Stock, de uma amiga, né? E essa mesa é incrível, eu co-criei essa mesa de jantar. Um dia eu vou mostrar ela melhor. É dinheiro. É um dinheiro, porque eu poderia ter comprado e eu não comprei. Então é um dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo é essa energia. A prosperidade nunca deve colocar limitada a começar na carteira. Ela começa por uma mudança de consciência. Ela começa a observar quais são as minhas crenças. Eu preciso observar os meus padrões. Eu preciso observar que lealdade que eu estou tendo de alguém da minha família. O que eu ouvi sobre o dinheiro? O que eu vi sobre o dinheiro? São percepções. E isso só acontece quando você tem essa virada de chave, essa mudança de consciência. Quando você percebe, fala alguma coisa, fala no automático, você para assim, para tudo. Essa crença é minha? É verdade que eu não consigo fazer dinheiro? É verdade que me contaram que o dinheiro não traz felicidade? É verdade que o dinheiro é sujo? Eu acredito nisso? A quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva o remetente consciência anexada. E você vai limpando, fazendo essa técnica do Access Conscious, que é incrível, e puxão de energia do dinheiro. Inclusive, eu quero até convidar você que hoje, na comunidade Desperta, vai ter o puxão de energia do dinheiro. Então, se você faz parte da comunidade, você já é convidada a fazer essa aula e essa técnica sozinha, a hora que você quiser. Então, eu quero até deixar esse convite para você de muitas outras possibilidades que vai ter na comunidade Desperta. Mas se você já está na comunidade Desperta, você vai ter esse acesso livre e fazer quantas vezes for preciso essa técnica. Lembrando, nunca vá procurar
as coisas que você vai fazer para expandir a sua consciência quando você está no desespero. Sempre pense, é o momento, eu quero mais, eu posso fazer mais, né? Então, quando você trabalha, eu até falei isso para uma amiga, ela vai num bazar de um lugar e tal, e ela fala, eu achei isso, achei aquilo. Eu falei, eu acho que você está vendo esse lugar como um lugar de escassez. Se você olhar para esse lugar de abundância, que você vai fazer também dinheiro com esse lugar, você vai prosperar. Tudo que você olhar, tem que olhar com abundância, não pode olhar limitado. Tem que olhar com prosperidade. E aí você faz dinheiro de forma inesperada, entendeu? É isso. A aula de hoje é uma aula sobre o puxão de energia do dinheiro, é uma aula sobre a energia do dinheiro, é uma aula sobre desbloqueio, sobre crenças, sobre padrões, sobre lealdade familiar e sobre uma mudança de consciência. E eu espero que você possa mudar a sua consciência, assim como um dia eu mudei. Gente, eu saí de R$0, sabe? Às vezes eu nem acredito, assim, como eu consegui ter um brechó, como eu consegui montar o meu negócio, como eu consegui ser terapeuta, como se não foi essa energia de troca da minha vida. Faz isso que eu faço isso, vamos fazer desse jeito, vamos... E as coisas mudaram. Eu não quero ainda falar sobre esse detalhe todo, porque ainda não chegamos nesse lugar. Mas em breve vou contar até o valor de dívida que eu consegui co-criar na minha vida, que eu nunca imaginei, que eu acho até incrível, porque quando eu via algumas mentoras falando assim, eu devia R$200 mil, eu falo, como a pessoa deve R$200 mil? Como ela conseguiu fazer esse dinheiro? A gente consegue co-criar uma realidade de dívidas, às vezes de chegar a R$300 mil mesmo que você não tenha nada. Depois eu fui entendendo tudo isso e como a gente vai limpando e vai se desfazendo disso, resolvendo isso, entendendo a leveza da vida. A vida não precisa ser dura, a vida não precisa ser uma batalha, a vida não precisa ser uma luta. Você pode ir no fluxo da vida e tá tudo bem. É isso. Espero que esse vídeo tenha chegado até você. Se ele chegou a você, foi um momento importante da sua vida. E é isso. Vou deixar o link na descrição do vídeo da Comunidade Esperta para que você possa fazer a técnica do puxão de energia do dinheiro e que você veja resultado com essa técnica em poucos dias, talvez até em poucas horas, ou no ato que você está fazendo puxão de energia. Um beijo, gente. Se cuide. Até a próxima.